Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, estou trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a um vídeo muito especial, porque hoje eu vou receber aqui um dos top guys do canal. Pois é, hoje eu vou receber aqui o Felipe, que é um dos que assinou o plano aí, seja membro do canal, e ele assinou o nível de top guy. E o top guy, para quem não sabe, tem direito a fazer aqui 3 vídeos comigo no canal. Então hoje ele vai fazer um primeiro vídeo comigo. Fala aí galera, então, primeiramente estou bem feliz com essa oportunidade aí de estar podendo gravar um vídeo com o Zé, que eu sou um grande fã, acompanho ele aí desde da análise que ele fez do SummerSlam de 2016 e é bem legal estar aqui, né, pra gente poder bater esse papo aí, falar um pouco de WWE e é isso, assisto há bastante tempo já, minha primeira luta que eu assisti foi o Royal Rumble 2008. O interessante é que, como vocês viram, o Felipe, ele é da geração 2008, assim como eu, né? A geração que começou assistindo lá no SBT. Então, geralmente, quem é dessa geração, dessa época, tem uma linha de pensamento bem parecida, né? E, bom, por ele ser geração 2008 e eu também, consequentemente, nós temos aí como um dos superstars favoritos da história o Undertaker, né? Porque a gente conheceu o Undertaker naquele período lá que ele ia rumo a WrestleMania, ser o evento principal, conquistar o título contra o Edge. E então a gente virou fã do Undertaker e é por isso que o vídeo de hoje é sobre o Undertaker. Porque o Undertaker esse ano anunciou a aposentadoria dele e a gente queria discutir aqui então sobre se foi a maneira ideal de ele se aposentar, como que poderia ser melhor a aposentadoria dele. Mas antes acho que a gente deveria falar um pouquinho mais sobre o Undertaker, o que o Undertaker representa pra gente, porque o Undertaker pra mim, cara, é o superstar que eu mais gostei assim na história, né? Que eu bati o olho, a primeira luta que eu vi, foi dele contra o Big Daddy V e eu vi ali nele um cara incrível, né? Eu falei, cara, esse maluco tem alguma coisa especial. E aí quando você conhece a história do Undertaker, você percebe que realmente o Undertaker é um ícone, né? Ele esteve ali em todas as épocas da WWE, ou quase todas elas, em todas as eras, e sempre conseguiu conquistar alguma coisa, ter algum destaque. Ele adaptava o personagem dele, né? E então o Undertaker para mim representa muita coisa, representa ali a minha vontade de assistir WWE durante muito tempo. Eu não sei para você, Felipe, o que o Undertaker você acha que representa para você, eu diria? O que você sente quando a questão é Undertaker, sabe? Tipo, ele também foi quem te inspirou. Sim, pra nós que fomos geração SBT, né, a gente vê as lutas do Undertaker e já tem uma admiração por ele, né, ele inspira muito, a streak dele principalmente foi algo que dá muita emoção, aquele main event com o Edge pelo título, né, o World Heavyweight Champion, foi muito boa a luta, foi uma luta que ajudou muito a eu gostar bastante dele. E também, né, como eu já disse, a minha primeira luta que eu assisti foi o Royal Rumble 2008, em que ele mandou muito bem, começou lá a luta com o Shawn Michaels, e aí ele foi eliminando os nomes, até que ele foi eliminado pelo próprio Shawn Michaels, né, esse Royal Rumble inclusive foi bem bom. Mas, cara, o Undertaker pra mim, assim, eu vejo o Undertaker como, tipo assim, talvez ele disputando com o Shawn Michaels, mas eu coloco ele como o maior nome da WWE, como o maior da história, né, o maior de todos os tempos. E, cara, sinceramente, tipo, conforme os anos foram passando, ele foi diminuindo cada vez mais as lutas, né? Conforme o tempo foi passando. E cada vez mais lutando menos. Mas a gente que assiste desde 2008 pegou grande parte dele, grandes conquistas que ele teve. E isso me ajudou muito a gostar bastante dele. E conforme o tempo foi passando, infelizmente, eu fui gostando de outras pessoas também. Mas o Undertaker sempre será É interessante você ter comentado até sobre a frequência das lutas do Undertaker irem diminuindo com o tempo, até por causa da idade dele, né? Que eu me lembro muito que era engraçado, né? Porque quando a gente ia comentar sobre as melhores lutas dos anos, normalmente o pessoal sempre elegia a luta do Undertaker como a melhor luta do ano, mesmo ele lutando tipo uma vez, 2 vezes assim, né? Então o pessoal pegava lá quando ele lutou com o Shawn Michaels, essa foi a melhor. Quando ele lutou com o Triple H, as 2 vezes que ele lutou, contra o CM Punk também lá em 2013, o pessoal sempre dizia, né? Ele luta uma vez, mas a vez que ele luta é a luta, né? Depois, o resto do ano não tem nenhuma luta que chega no nível da luta do Undertaker que ele realiza na WrestleMania. E aí, até já pegando o gancho pro tema do vídeo, uma dessas lutas
foi aquela luta do Undertaker contra o Triple H no WrestleMania 28, com o Shawn Michaels de juiz, dentro da jaula do Hell in a Cell, que ele venceu, completou 20-0, fim de uma era, como era o slogan. Lá é aonde muita gente, inclusive eu, vive dizendo, né? Seria o momento perfeito para o Undertaker se aposentar. Ele fez uma grande luta, conseguiu ganhar de um grande adversário, com um juiz igual o Shawn Michaels, com uma streak de 20-0, um número simbólico, com o slogan de fim de uma era, estava bem fisicamente, não estava passando vergonha em ringue, era um momento perfeito. Talvez a única coisa que faltou foi ser evento principal aquela luta. Você também não concorda que poderia ter sido lá? Então, com certeza, eu já ia falar disso, mas o momento da WrestleMania 28 pra mim, com certeza, foi a melhor opção para ele aposentar. Eu acho que todos os fãs de WWE ou talvez do Undertaker concordam que aquele 20-0 tinha que ter sido o momento exato para ele aposentar, onde a streak não havia sido quebrada, né? 20-0, um número redondo, né? Fim de uma era, abraçado com o Triple H e o Shawn Michaels. Realmente só faltou o main event, mas também eu acho que não seria tão necessário, né? Até porque teve The Rock e John Cena nessa luta, aquela primeira vez na vida, né? Que depois se tornou 2 vezes. Mas eu acho que mesmo não sendo main event, seria o momento ideal, né? Shawn Michaels juiz, uma luta boa, o Undertaker terminaria bem e com uma luta boa. Mas eu não achei tão ruim assim o jeito que ele aposentou atualmente, não. Pra mim seria pior, talvez ele aposentar pro Brock, naquela rivalidade bem ruim, bem fraca. Ele aposentar com a streak quebrando até daria, mas eu sempre quis, é o meu sonho, né, que ele tivesse aposentado com a streak sem quebrar, mas infelizmente não deu. Mas eu não achei de todo ruim não como ele aposentou, porque ele aposentou numa luta que foi muito elogiada por especialistas, pelos fãs, etc. Então ele não conseguiria fazer uma luta melhor que essa, e eu acredito, né? E no main event, querendo ou não, foi no main event contra o AJ Styles, terminou 25-2, então é mais ou menos um número redondo, redondo não, um número simbólico, né? Então eu não achei de todo ruim ele ter aposentado nessa luta, não. Inclusive eu achei bom, né? Seria melhor do que aquela luta rápida com o John Cena, ou aquela luta contra o Roman, que por mais... Eu acho que o que prejudica um pouco a aposentadoria que ele teve esse ano com o AJ Styles, primeiro de tudo, é porque a gente não sabia que era o último combate dele. Foi um grande combate de fato ali, uma ideia diferente, um estilo mais cinematográfico, a volta do American Badass mesclando com o Deadman. Foi legal, cara, foi legal, mas eu acho que se tivessem falado antes que era a última luta dele, se tivessem promovido dessa maneira, seria um pouco mais especial, sabe? A experiência da gente assistindo. Então, quem vai assistir a luta ali sabendo já que foi a última luta dele, talvez até tenha uma experiência melhor. Mas quem na época assistiu aquele combate não sabia que era a última luta, né? Então, na verdade, depois que terminou aquele combate, a gente estava comentando muito sobre a possibilidade do Undertaker agora alongar mais a carreira dele, porque esses combates cinematográficos ele não ia precisar ser jovem para realizar outros. Então a gente falou muito de talvez até ele fazer um combate assim com o Sting, porque aí eles estariam mais atuando do que lutando, mesmo o Sting já estando velho, mesmo o Undertaker já estando tanto velho, né? Poderia fazer um combate assim com o Kane, poderia repetir alguns combates assim com os caras mais velhos ali, que não teria problema. E aí ele acaba anunciando por um documentário que aquela foi a última luta dele. E isso eu achei um pouco meio chato, assim, acho que manchou. E outra coisa que manchou também é que eu acho que qualquer aposentadoria que ele fosse fazer já não ia ter mais o mesmo peso. Porque ele já teve a oportunidade de aposentar antes, que foi lá contra o Roman Reigns, onde ele deixou o casaco de fora, deixou o chapéu dele de fora, e no fim das contas ali, ele voltou depois a lutar, sabe? Então ele cumprimentou a família dele, fez toda uma despedida, o pessoal se emocionou, e no fim das contas não serviu de nada, podemos dizer assim, porque ele voltou depois, então perdeu um pouco ali o brilho da aposentadoria dele, né? Então qualquer aposentadoria que ele fosse ter depois daquilo já não teria já a mesma coisa ali, né? O mesmo sentimento de, nossa, meu Deus, o Undertaker tá indo embora, porque a gente já teve antes, e ele voltou, então eu acho que isso também atrapalhou um pouco, sabe? As várias oportunidades que ele teve de parar e acabou sempre ali meio que adiando a aposentadoria. Com certeza faltou emoção. Mas assim, o que eu quis dizer é que a partir do momento que ele continuou a lutar, depois daquela luta com o Roman,
o que eles podiam fazer pra ele aposentar, eu acho que eles fizeram. Assim, talvez eles poderiam falar que era a última luta dele, mas é porque antes da luta ele não sabia que ia ser a última luta dele. Ele decidiu que ia ser depois, por ela ter sido elogiada, ter sido o momento que ele achou bom pra ele parar. Mas eu acho que eles se viraram bem, né? Porque pra mim, assim, eu não conseguiria ver alguma forma boa dele aposentar realmente depois da luta do Roman, porque aí ficou muito ruim, porque ali no Roman realmente ele beijou a mulher dele, ele saiu da kayfabe pela primeira vez, então ali, querendo ou não, era um momento que tinha cara de aposentadoria, né? Realmente. Mas eu acho que essa contra o AJ Styles, eles conseguiram se virar. Ah, sim, com certeza. Em termos de ele terminar assim, fazendo uma luta interessante, talvez das últimas opções lá, desde aquele combate com o Lesnar, com o Roman, a melhor luta que ele fez acabou sendo essa com o AJ Styles, né? Então, pelo menos, se realmente foi a aposentadoria dele, e aí eu sempre coloco se, porque já houve outras ocasiões que ele parecia que tinha aposentado e no fim das contas voltou. E ele ainda deixou um parêntese ali no documentário dizendo, se precisar de mim eu volto. Então, talvez precise. Talvez precise, então não é 100% confirmado que o Undertaker de fato parou. Mas o ponto é, se foi realmente a última luta dele, vai ficar marcada como uma boa luta, né? Isso é uma coisa que o Undertaker pessoalmente sempre quis. Agora, se fosse para mim escolher uma aposentadoria para o Undertaker e que tivesse que acontecer ainda, sabe? Porque, claro, como eu disse, na WrestleMania 28 teria sido perfeito, mas já que não foi lá, se eu tivesse que construir alguma história para poder aposentar o Undertaker, eu acho que eu iria abordar alguma coisa sobre o Kane. Por quê? Porque o Kane também é alguém que está perto de se aposentar, até por conta da carreira dele política aí, já não é nenhum garoto novo, já passou de 50 anos, e ele existe muito por causa do Undertaker, né? Desde a história de origem dele, é por causa desse meio-irmão dele, Undertaker. E as storylines do Undertaker e do Kane são uma das melhores que tem na WWE, toda a criação deles ali, a rivalidade inicial, e o Kane já foi cotado inclusive para quebrar a streak do Undertaker durante um tempo e acabou não quebrando, né? Mas já enfrentou o Undertaker 2 vezes na WrestleMania, por exemplo. E até por ter hoje em dia esse recurso de um combate cinematográfico, eu acho que seria muito bom o Kane um dia rivalizar com o Undertaker por uma última vez e dessa vez ele lutar com o Undertaker numa WrestleMania num combate cinematográfico, né? Poderia ser inclusive no possível terreno onde eles tiveram lá a Casa Queimada, que originou o Kane e tal. E aí, claro que o ideal seria ter o Paul Bearer junto ali, que já não está mais vivo, mas seria interessante, seria simbólico, os dois parando juntos, né? Os irmãos da destruição rivalizando uma última vez. Eu acho que seria um final bom, porque não dá mais para encerrar com o Triple H, já teve já o que se tinha para explorar, o Shawn Michaels também acho que já deu. Ele já enfrentou o John Cena e no fim das contas acabou não sendo aquilo que a gente esperava, então agora já era. Goldberg já enfrentou ele já uma vez também, então já era. Brock Lesnar acho que já deu já aquela rivalidade deles, se fosse para acabar tinha que ter. Se o Undertaker voltar depois disso, depois desse do AJ Styles, aí eu meio que perco as esperanças, né? Mas, bom, eu acho que se for para criar outra rivalidade, como o Triple H e o Shawn Michaels já teve aquela rivalidade para a Arábia Saudita, né? E para mim não foi lá aquelas coisas. A luta também foi até que boa, mas eu não gostei. Tipo, se eu pudesse apagar aquela luta, eu apagaria, porque eu acho que o Shawn Michaels tinha que continuar sendo teimoso e firmar aquela rivalidade que eles tiveram lá em 2010, porque aquela rivalidade foi perfeita. E o Shawn Michaels sempre batia o pé, não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar. E eu acho que mesmo com todo o dinheiro da Arábia Saudita, ele tinha que ter batido o pé e falado que não. Então, como aquela rivalidade já provou, a rivalidade e a luta foram boas sim, mas provou que, tipo assim, meio que não agregou a muita coisa. Eu particularmente, não sei vocês, Yas, mas eu particularmente não gostei muito e me senti meio mal com aquela rivalidade. Mas enfim, aí vendo ali o Brock, como já teve aquela rivalidade em 2015, que as lutas foram boas, mas eu também não gostei da parada do Undertaker da low blow, meio que agir como Rio. Tipo assim, ele agir como Rio até vai, mas low blow achei muito forçado, ele dá até paute. O jeito que ele comemorou no SummerSlam. Enfim, eu também não curti muito aquela rivalidade e particularmente eu não gosto muito do Brock.
Então também não acho que seria um bom nome. E o Sting talvez, mas ele já aposentou, né? Tá com problema de lesão. Talvez numa luta cinematográfica o Sting seria uma boa opção. Mas eu acho que pela simbologia, né? O John Cena também, né, já foi Goldberg, como você já disse. Mas acho que pela simbologia, acho que a melhor opção realmente seria o Kane. Talvez com um cinematográfico, né, para poder fazer uma luta boa. Talvez nessa casa aí, né, que você deu a ideia. Seria uma ótima opção. Até por eles já terem feito dupla, já terem rivalizado. Com o Paul Bearer ficaria bem interessante, realmente. Mas infelizmente aí ele veio a falecer. Mas acho que com certeza, por eliminação, eu ficaria entre Sting e Kane. Mas como o Sting talvez não recusaria, né, uma luta por... Essa luta daqui não é impossível dele com o Sting não, viu? Até porque, eu ia até falar sobre o Sting em alternativa ao Kane, caso o Kane não pudesse ser essa opção, justamente porque o Sting dá várias entrevistas aí falando que ele só voltaria aos rings se fosse para enfrentar o Undertaker. É algo que ele realmente tem como desejo, não só ele, como boa parte dos fãs da WWE ali gostariam já de ter visto essa luta, né? O tipo de luta ali, Dream Match, que nunca rolou. Só que o Undertaker é quem bate o pé, né? O Undertaker é o teimoso que fala ali que essa luta talvez seja melhor na cabeça dos fãs do que na prática, ainda mais hoje em dia. Talvez 10 anos atrás fosse melhor, mas hoje em dia ele não acredita tanto. E se você lembrar quando o Sting voltou lá e fez algumas lutas, as lutas que ele fez realmente foram um pouco mais limitadas, né? Já dava pra ver ali que ele já não estava tão bem fisicamente, tanto que lesionou. E lembrando, foi 5 anos atrás, mais de 5 anos atrás. Então imagine 5 anos depois como não deve estar o Sting agora. Fica cada vez mais difícil. Mas tem a opção da luta cinematográfica, que aí já você não precisa esforçar tanto fisicamente, né? Isso ajudaria os dois a fazerem uma luta bem interessante. Eu acho que seria legal também, Undertaker aposentar uma luta junto com o Sting. E aí ele dividir uma aposentadoria, sabe? Dividir uma aposentadoria ou com o Kane ou dividir uma aposentadoria com o Sting. Eu acho que para ele seria o mais legal hoje em dia. Agora, se não for isso, eu acho que é melhor ele ter terminado mesmo aí nessa última WrestleMania. Embora eu ainda fique sempre esse parênteses aí de, poderia ter avisado antes, né? E não anunciado no documento. Assim, eu lembro em 2015 que ia completar 25 anos de Undertaker, né? Lá naquele Survivor Series. Inclusive, esse ano vai completar 30 anos de Undertaker nesse Survivor Series de 2020, bem interessante, né? Inclusive ele é a capa do pay-per-view. Mas voltando ao tema, ele em 2015 era cotado para enfrentar o Sting naquele Survivor Series de 25 anos. O problema foi que ele lesionou na luta contra o Seth Rollins, o Sting, né? E aí acabou não rolando, teve foi aquela luta lá com a White Family, que foi meio de última hora, deu pra ver que eles botaram aquilo lá de última hora porque o Sting acabou lesionando. Mas eu acho que o medo do Undertaker é realmente a questão da Arábia Saudita lá, quando ele fez Dream Match com o Goldberg e tal, que a luta saiu meio fraca. Então, não sei se ele falou essa frase antes ou depois da luta do Goldberg, mas eu acho que, assim, se tivesse Undertaker e Sting na Arábia Saudita seria, querendo ou não, na cabeça dos fãs ia ser uma coisa e na realidade seria outra realmente. E porque eu acho que sairia uma luta meio fraca, né, com um pouco de bote e tal, mas seria perfeito mesmo a questão cinematográfica, se fosse assim, porque eu acho que sairia uma luta boa. O problema de ser cinematográfica é a questão de que a gente já tá no Thunderdome, né, tipo, não tem mais essas lutas cinematográficas. A última foi o Bray Wyatt contra o Strowman no Show dos Horrores, né. E agora que foi pro Thunderdome não teve mais nenhuma, né? Então eu acho que acaba ficando difícil ter essa luta cinematográfica. Então teria que ser Undertaker contra Sting normal, né? Ou Undertaker contra Kane normal. E aí ficaria aquela pulga atrás da orelha, né? De caraca, será que vai ser bom? Será que eles vão botear? Não sei o quê. Então, se não for rolar uma dessas duas lutas, que eu acho até improvável, acho que a WWE não tá pensando nisso, né? Acho que o Undertaker também tá um pouco firme na aposentadoria. Teria de ser o contra o AJ Styles na WrestleMania 36 mesmo. E aí ficaria realmente com esse parêntese de não ter anunciado antes que acabou manchando um pouco essa aposentadoria, né? Não só isso que manchou, mas tudo que vem, né? Que ele já poderia ter se aposentado contra o CM Punk, contra o Brock, contra o Bray Wyatt, talvez, contra o Roman, né? Teve vários...
Pois é, mas galera, vocês também podem deixar aí nos comentários algumas sugestões aí de aposentadoria pro Undertaker, né? Alguns talvez possam citar aí o John Cena, só que dessa vez eles fazerem um combate decente, uma revanche daquela outra vez. Alguns podem citar o Bray Wyatt, porque agora o Bray Wyatt tem o personagem de Finn, então dessa vez o Bray Wyatt poderia vencer o Undertaker com esse novo personagem e ficar credível o suficiente para ser definitivamente a nova cara do medo, igual ele falava 5 anos atrás lá e acabou não conseguindo ser. Enfim, sugestões aí vocês devem ter várias, né? Mas o fato é que eu acho que aqui a gente meio que concluiu como gostaríamos de ver o Undertaker se aposentando, né? O que você acha aí? O que você... Então, tem algumas opções aí, né, que a gente discutiu. E aí ficaria só, né, a pergunta de se ele perderia ou se venceria, né? Eu particularmente gostaria que ele terminasse ganhando, mas geralmente as aposentadorias são perdendo, né? Ric Flair, Shawn Michaels e tal. Mas, né, a galera vai deixar aí nos comentários a opinião deles. E aí, o problema é o Undertaker ter a terceira derrota em WrestleMania, né? E a aposentadoria do Undertaker não ser em WrestleMania, acho que não existe, né? Então, fica complicado. Então, acho que meio que ele teria que terminar vencendo. Mas é isso. É o que eu tenho pra falar, né? E aí teria de ver Ah, sim, com certeza. Mas eu acho que a possibilidade do Undertaker perder de novo numa WrestleMania eu nem coloco em questão, porque acho que já não tem como mais, né? Tudo bem, perdeu a streak lá, fazia sentido. Depois, quando perdeu pro Roma de novo, é porque pensavam que ele ia aposentar. Mas agora não tem mais motivos para ele perder, né? Mesmo que for para ele se aposentar, acho que já foi, todas as cotas possíveis de ele ser derrotado nesse evento, que é o evento dele, né? Que é a WrestleMania dele. Por mais que alguns aí possam acreditar que ele vai se aposentar em outro pay-per-view, tipo o Survivor Series, que vai completar 30 anos, foi quando ele começou, pra mim não faz sentido. Pra mim não faz sentido nenhum. WrestleMania e Undertaker é meio que um casamento perfeito, então pra ele parar tem que ser na WrestleMania. E tem que ser vencendo, ou pelo menos empatando, dependendo da estipulação da luta, sei lá. Às vezes, dentro da estipulação que tiver, ele pode perder junto com o adversário dele ali, pode rolar um empate, não sei bem como seria um final perfeito, mas acho que seria com ele no mínimo empatando, né? Eu acho que com certeza ele teria de aposentar na WrestleMania. No Survivor Series até seria simbólico, mas tipo assim, acho que não daria certo, teria de ser na WrestleMania. E aí, assim, ele teria que ou vencer, ou realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nessa opção do empate, né? Até que seria maneiro. Aí ele ia lá, abraçava o cara, um levantava a mão do outro, né? E aí, na verdade, o adversário levantava do Undertaker, né? O Kane, seria interessante fazer isso. Acharia bem legal, acharia uma opção diferente. Mas eu particularmente faria ele terminar vencendo. Bom, galera, então acho que a gente deixou aqui nossos principais pontos aí sobre esse assunto do Undertaker e a aposentadoria. Vocês deixem também as opiniões de vocês nos comentários. Agradeço muito aí ao Felipe por ter participado aqui do vídeo, foi um grande prazer gravar com ele, e lembrando que ele ainda vai aparecendo aqui no canal mais 2 vezes, porque temos mais 2 vídeos para gravar, beleza? Então, obrigado aí, Felipe, um abração para você e obrigado. Então é isso, galera, foi um grande prazer gravar com você também, Zezo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, se inscrevam no canal, para ajudar essa comunidade aí de WWE crescer cada vez mais no Brasil. Eu gosto muito do canal do Zezo, acho o melhor de WWE no Brasil, inclusive. E se vocês puderem, vai ter o link do canal dos meus irmãos na descrição. É um canal sobre esporte, se chama Papo Furado o nome. Eu edito lá, então eu estou divulgando aqui. Então se vocês puderem dar uma olhada lá, eu agradeço bastante. Então é isso, Zezo. Muito obrigado para todos que assistiram.